online no YouTube, além do Instagram, que tem sido nosso veículo principal de comunicação. Os irmãos quiserem acessar o YouTube, neste momento, para melhor transmissão, talvez até mesmo no ambiente de sua TV em casa. Então, fiquem à vontade. Essa informação que deixamos aos nossos irmãos neste momento. Bem, nós estamos numa série de exposições e eu gostaria de, nesse momento, compartilhar com os irmãos os textos lidos. Gênesis 17, de 15 a 22. Já estivemos lendo esses textos. Gênesis 17, de 15 a 22. Os irmãos fiquem aí à vontade para acompanharem estas partes, estas porções da palavra de Deus. Depois, Gênesis 18, de 10 a 15. Acompanhem comigo. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Capítulo 18 agora, capítulo 18, versos 10 a 15. Disse um deles, dos anjos que apareceram lá a Abraão, falando a respeito do nascimento do filho da promessa, o filho prometido: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, seja a tua graça sobre nós, a quietude, o comando, o controle de teu Espírito Santo em nossos corações, fazendo com que realmente a tua palavra seja transmitida a nós como ela é. Seja a graça, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bem, irmãos, nós estamos numa série de exposições, como já falei, já mencionei anteriormente. Estamos considerando esse tema, o perfil bíblico das famílias amigas de Deus. O aspecto, feição, a aparência dessas famílias ditas amigas de Deus. O tema, vamos dizer, ele é inspirado nessa máxima de que Abraão fora amigo de Deus. Estamos tomando, então, Abraão como referência para esta amizade com Deus, trazendo esta perspectiva voltada para o ambiente familiar. Certamente, a vida de Abraão é enriquecedora a todos nós, quando olhamos toda a sua trajetória, aprendizados, erros cometidos, e a maneira como Deus o aperfeiçoou, o esteve treinando, fazendo com que a sua vontade se cumprisse em sua vida.
Estivemos considerando já algumas sentenças principais dentro deste tema. Estivemos falando a respeito desse tema, o perfil bíblico das famílias amigas de Deus, que devem ser obedientes ao seu chamado, ouvindo bem suas ordens, agindo pontualmente diante de suas ordens. A partir do capítulo 12, estivemos considerando isso. Também, as famílias amigas de Deus não devem negociar os princípios de Deus, os seus princípios. A necessidade de ir sempre na direção do Senhor, sem se envolver com coisas indevidas, e no que aconteceu com Abraão e Sara, um pacto de mentira, e que isso até se tornou vergonhoso para eles. As famílias amigas de Deus devem manter uma vida de oração, para que deste modo mantenham comunhão com Deus, adorando, e que deste modo também sejam sábias diante dele e nas tomadas de decisões da vida, em todos os sentidos. Estivemos falando, domingo passado, que as famílias amigas de Deus devem esperar nele, sem jamais se interferir em seus planos, ainda que pareça demorado o cumprimento de suas promessas. É exercitar o tempo de Deus, de andar realmente no tempo de Deus e viver de conformidade com o padrão de vida instituído pelo próprio Deus. Bem, ainda queremos considerar nesta noite a quinta máxima que percebemos dentro da trajetória de Abraão. Os irmãos estão percebendo que estamos tratando de alguns insertos, de alguns períodos, alguns momentos marcantes na vida de Abraão. E aqui mais um desses momentos, registrado aí nos capítulos 17 e 18, os textos já lidos. E a sentença que temos então a considerar é que do perfil bíblico das famílias amigas de Deus, as famílias amigas de Deus não devem duvidar dele. Não devem duvidar. Não devem mostrar insegurança. Não devem demonstrar que estão desconfiadas dos planos de Deus, desconfiadas das ações de Deus. Vamos então ver isso mais de perto com base nestes textos aqui lidos. E quando olhamos para a vida de Abraão, já aqui somos tomados por esse momento marcante em sua vida. O texto começa dizendo: disse também Deus a Abraão. O próprio Deus falando. Deus disse a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Deus então proferiu a bênção, e Abraão então é tomado por esta promessa aqui apresentada, já detalhada por Deus a ele. Em linhas gerais, nós podemos perceber aí, identificar algumas verdades à luz desse texto, que certamente servem-nos de base, de compreensão para as nossas vidas, para o momento de hoje, como vivemos na realidade de nossas famílias. O que vemos então nesse texto, primeiramente, é o pronunciamento de Deus a Abraão. O texto diz: disse também Deus a Abraão. Confesso aos irmãos que isso tem sempre me chamado a atenção. Essa ideia de que Deus falou. E nos últimos tempos, eu tenho ficado um tanto mais atento, apreensivo a tal declaração. Quando a narração diz: disse Deus. Aqui o texto atribui-se à compilação feita por Moisés. E aí quando Moisés se expõe dessa maneira: disse também Deus a Abraão. É sempre apreensível, incrível quando Deus fala. No versículo 18 temos novamente esta forma de comunicação: disse Abraão a Deus. Versículo 18. Aqui já Abraão falando com Deus. E aí nós percebemos: disse Deus e disse Abraão. Uma relação perfeita aqui estabelecida da aproximação de Abraão com Deus, de Deus com Abraão. Então temos aí o pronunciamento de Deus, a fala de Deus. Tudo é determinado a partir da fala de Deus. Tudo é definido a partir do momento em que Deus falou a Abraão ou fala a nós. O texto vai falar também, em linhas gerais,
que Deus decidiu mudar o nome de Sarai, antes minha princesa, para Sara, princesa. Sara que se tornaria a grande ancestral das nações, de muitas nações e reis do mundo. Esta foi a promessa feita e que incluía Sara dentro deste plano. Sara, de maneira específica, é também tratada por Deus. Deus conversa diretamente, e aí, mudando o seu nome, certamente, naquele momento, havia uma razão de ser, exatamente para o cumprimento dos projetos do Senhor. Vemos que no versículo 5 deste mesmo capítulo, Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações. Esta foi a mudança feita por Deus, e agora, neste momento, a mesma coisa aconteceu com Sara, sua mulher. Em linhas gerais, percebemos aí já o trato de Deus. Aquilo que poderia até, de repente, alguém pensar hoje, tão simples a ideia de mudar o nome, ou qual a relevância disso, embora naquele momento havia uma importância, havia uma significação extraordinária, distinta, especificamente para aquele contexto no Antigo Testamento. E aqui nós vemos Deus dirigindo-se ao casal, mudando seus nomes, para dizer assim, nas entrelinhas dessa visão, deste projeto de Deus, ali de que Deus estava planejando, tensionando mudar o curso de vez das vidas de Abraão e Sara. Em linhas gerais, também vemos nesse texto a prostração de Abraão. Abraão prostrou-se como demonstração de adoração a Deus, isso acontece no verso 17. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu, e disse consigo. Vejam aí as ações de Abraão. Acompanhe comigo o texto. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Elencamos aqui as ações de Abraão, sua prostração como sinal de adoração, seu riso e seus questionamentos feitos a Deus. Permitam-me uma retificação, porque quando olhamos o texto em primeira mão, dá até a ideia de que, porque não há nenhuma contestação da parte do próprio Deus, até mencionei isso em um outro momento, falando a respeito desse texto, e porque não há nenhum comentário específico, ou de Deus, ou dos anjos de Deus aqui, uma chamada de atenção específica, como aconteceu lá com Sara, mesmo não acontecendo isso, não podemos negar, e aqui retificamos, de que, de fato, Abraão mostrou-se duvidoso. O riso dele assemelhou-se, sim, ao riso de Sara. Abraão, então, ele se mostra dessa maneira diante de Deus, até fazendo questionamentos, como um homem de 100 anos tem um filho. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará a Sara à luz com seus 90 anos, se não bastasse ser uma mulher estéril. Esse era um ambiente conflitante de Abraão. John MacArthur, a este respeito, quando analisa a prostração de Abraão, o seu rosto em terra, o seu riso, e tudo como ele reagiu diante de Deus, ele diz assim, que a correta reação de adoração diante das promessas de Deus, falando de Abraão, foi arruinada pela incredulidade de Abraão. Ele tinha consciência de que seria pai, mas essa, ele continua dizendo, foi a primeira menção de que a sua esposa estéril e idosa seria a mãe. Abraão sabia, Deus havia, tu vais ser pai de nações, de multidões e de reis, de reinos. Havia essa promessa, ele já estava com esse entendimento, ele tinha essa consciência. Mas pela primeira vez é dito aqui a Abraão, de que o filho nasceria de sua esposa, idosa e estéril, ela seria mãe. O que temos então é o riso de incredulidade de Abraão, e o John MacArthur então considera que toda aquela ação dele de prostrar-se, de humilhar-se diante de Deus no primeiro momento, bem típico de Abraão,
dessa reverência cultica de Abraão, ele acabou desfazendo isso, arruinando isso, mostrando-se incrédulo diante da promessa de Deus, daquilo que Deus havia dito a ele, a respeito do nascimento do filho, de seu filho, nascido de sua própria esposa, da relação dele, Abraão, com Sara. Interessante nós observarmos isso e percebemos então o plano de Deus acontecendo aqui, sendo gradativamente revelado, exposto a Abraão, e o quanto ele estava ali com conflitos enormes em sua mente, em sua alma, mostrando ainda as fragilidades de sua incredulidade. E aí quando a gente vê o homem chamado de o pai da fé, mas que neste momento em sua vida, em outras vezes também se deu, nós percebemos Abraão mostrando-se incrédulo. Percebemos então Deus forjando o caráter de Abraão, Deus trabalhando a vida de Abraão para que realmente ele vivesse aquela proposta de Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Eu disse para os irmãos em outra ministração, há sempre um recato, um cuidado quando falamos do nome de Abraão, até porque normalmente evidencia-se mais aquilo que ele fez de virtuoso, e até pela sua fé, sua obediência a Deus. Mas quando a gente vê a história, percebemos sim o quanto ele precisava ser tratado, e de fato Deus estava operando isso em sua vida. No texto, percebemos também o anúncio de que o filho seria gerado dele com sua esposa, já comentei a esse respeito. Temos também a promessa da aliança eterna estabelecida com Isaac, tendo na circuncisão o sinal desta aliança. E Deus deixou claro para Abraão que a aliança era com Isaac e não com Ismael. Isso a gente percebe no versículo 21 deste capítulo 17. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaac. Abraão se mostrou ali muito desejoso de que Ismael tivesse privilégios. Abraão mostrou-se desejoso de que Ismael não fosse esquecido. Ele mostrou ali o seu lado paterno. Afinal de contas, pela primeira vez, teve o privilégio de ter um filho em seus braços. Afinal de contas, pela primeira vez, pôde chamar alguém de seu filho, Ismael. E aí o fato de ele ser o primogênito, gerado dele, embora não de Sara, certamente esses sentimentos, essas emoções todas estavam afloradas no coração de Abraão. Mas Deus disse assim para ele, não. A promessa, a aliança é estabelecida não com Ismael, mas com Isaac, e aqui é citado, então, pela primeira vez também o nome de Ismael, de maneira propositada, aclarada, aquilo que Deus estava ali progressivamente mostrando a Abraão. O que sabemos a respeito, ou que se comenta a respeito desse sinal da aliança estabelecida, da circuncisão, é que, historicamente, diz que não era uma prática alheia àquele momento da história de Abraão. Outras nações teriam praticado a circuncisão. Não era algo estranho, totalmente novo para aquele período da história. Agora, o sentido, concordando com John MacArthur, desses termos da aliança, na visão mais teocrática do governo de Deus, essa visão, essa proposta especial, religiosa, determinada pelo próprio Deus, tornou-se nova a partir dali. Quando Deus se dirige a Abraão, desta maneira como temos narrado aqui no texto. A aliança, então, mostrada, evidenciada por este sinal externo da circuncisão, em que o prepúcio do homem, do órgão genital masculino, era cortado como selo desta aliança. Estabelecendo, então, a linhagem física, nas palavras de MacArthur, e étnica de Abraão, como um símbolo distintivo do governo teocrático de Deus. Comenta-se que haviam benefícios dados aos homens circuncidados, benefícios à saúde desses homens, doenças que poderiam ficar depositadas nessa região na região de seus órgãos, elas eram suspendidas, acabavam que havia um privilégio, um benefício também físico
de saúde, de higiene para o homem. E também, historicamente, disse que as mulheres judias, elas tiveram menor índice de câncer cervical, o tumor maligno no colo do útero, na região mais interna do útero, quando da relação com estes homens, por esse tipo de incisão sofrida pelos homens. Observem aí que os benefícios eram até vistos, compreendidos, historicamente aqui registrados, para a mulher e para o homem. Entretanto, o propósito de Deus estava além desses benefícios, dessa ideia puramente física. Deus então tensionava ali, desta maneira, por este simbolismo da circuncisão, chamar a atenção do homem para a sua pureza, para a sua santidade, para a sua consagração diante de Deus, mostrando o quanto ele deveria manter-se puro diante de Deus. Quando a gente vai analisar isso no contexto do Novo Testamento, percebemos, Paulo vai falar sobre a circuncisão que não é da carne, mas no coração, porque muitos tiveram essa compreensão e achando que porque eram judeus, porque eram circuncidados, porque tinham a lei, já eram salvos. E Paulo foi chamar a atenção para a necessidade de uma relação verdadeira com Deus, além do simbolismo, além do estereótipo, além daquilo que poderia ser apenas simbólico, mas que fosse verdadeiro. E do começo ao fim, nós vamos perceber na palavra de Deus, embora tenhamos aspectos externos, culticos, ou naquele momento dos termos da aliança, ou de outras formas que representem o nosso relacionamento com Deus, a exemplo do batismo, isso em nada significa a garantia de salvação, de transformação, sendo que para Deus há sim sempre o interesse por vidas transformadas, e quem faz isso é o próprio Deus. Certamente, irmãos, quando percebemos este momento histórico na vida de Abraão, eu fiz esse parênteses, mas para frisar aqui, esta situação envolvendo a vida de Abraão, da aliança estabelecida lá através da circuncisão, vemos que o próprio Abraão circuncidou Ismael, e os termos diziam que não somente os nascidos na casa de Abraão, como também os escravos que moravam em sua residência, servos e outros mais, deveriam ser circuncidados, mostrando ali que havia todo um envolvimento com a história de Abraão. Mas quando se falava sobre os privilégios específicos da aliança, esses privilégios foram concedidos somente à descendência de Abraão, dentro da geração, a partir de Isaac. Para melhor entendermos este momento histórico, falando da circuncisão, como símbolo da aliança, e disso que se deu na vida de Abraão, Isaac, Ismael, dessa preterência de Deus por Isaac, cumprindo seu projeto, precisamos compreender o que ocorreu antes deste momento do texto. Interessante aqui, podemos observar duas perspectivas na vida de Abraão, para que a promessa de Deus se cumprisse, fosse uma realidade para com ele, para com a sua casa. Observem, Deus já havia dito a Abraão que ele teria um filho nascido dele, não o servo Eliezer, nascido em sua casa. Esta possibilidade surgiu como uma hipótese levantada pelo próprio Abraão no capítulo 15, versos 2 a 4. Estou construindo aqui o pensamento para que cheguemos a esse momento do texto, da maneira como até o próprio nome de Isaac é citado aqui, de que haveria, assim, de Abraão com Sara, nasceria o Isaac. O que vemos então é que no primeiro momento de Abraão levantou a hipótese, aí, será que vai ser o Damasceno, Eliezer, porque ele era o servo nascido em sua casa, ou que estava lá em sua casa? Abraão vai dizer, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Deus no versículo 4 diz que o filho nasceria dele, e não que seria essa hipótese levantada por Abraão. Mas observem, essa hipótese levantada por Abraão, ela tem uma razão histórica de ser. Ela tem uma razão de ser. Abraão, quando levantou essa hipótese, não foi assim por acaso. Eu fiz um comentário na ministração anterior a respeito deste momento em sua vida.
desse momento angustiante, vivido por Abraão, até esse momento lá nenhuma criança, no capítulo 15. O tempo já estava passando. E agora o que fazer? E aí, veja, quando Abraão faz essa pergunta, Abraão, então, vamos dizer assim, ele tenta fazer uso de determinados privilégios de uma tradição comum na região de Harã. Havia uma lei chamada a lei dos hurrianos. E esta lei estabelecia que se um casal não tivesse filhos ou pudesse ter filhos, deveria adotar um servo para cuidar deles em sua velhice e depois cumprir a missão até de enterrar o casal. Quando Abraão faz a pergunta, ele tem em mente, e podemos usar por esse argumento histórico, a lei dos hurrianos, da região lá de Harã, e ele veio de lá. Então Abraão estava então levantando essa hipótese. Será, como se dizendo assim, será que a história vai acontecer dessa maneira? Até agora eu estou sem filho. Então vai ser aquilo que eu já conheço, o herdeiro ser o Damasceno Eliezer. Então este nome, pela tradição, pela lei, deveria cuidar do casal até a velhice, caso o casal não tivesse filhos, e até o ponto de enterrá-los. Essa era a missão. A recompensa de quem fizesse isso, adotado dessa maneira, que ele seria o herdeiro de toda a riqueza do casal, de toda a riqueza da família. Assim, Abraão, quando faz a pergunta, observamos mais esse momento histórico, indicando esta possibilidade, esta hipótese levantada por Abraão. E aí, quando Deus disse a ele, o filho seria teu. E aí, mais à frente, quando ele diz, ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado ou creditado para a justiça. O que é novo, então, no capítulo 17, versos 15 em diante, é que Deus deixa claro para Abraão que a mãe do menino seria Sara. Ele seria o pai e ela seria a mãe. Perceba que antes, no capítulo 16, os dois se precipitaram numa decisão que resultou no nascimento de Ismael. E já estivemos falando a esse respeito na exposição anterior. Para Abraão, tudo estava resolvido. Naquele momento, capítulo 16, Ismael já havia nascido, e até aquele momento Deus não havia dito nada em contrário. Observem que no capítulo 17, versículo 18, acompanhem comigo, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Numa outra versão diz, permite que Ismael seja o meu herdeiro. É interessante a gente observar isso, todo o senso paternal de Abraão, as suas emoções ali afloradas, que mesmo depois de tudo dito, ele ainda quer que o herdeiro seja Ismael. Ele insiste para que o herdeiro seja Ismael. E ele quer que Deus conceda este privilégio a Ismael. Eu diria que como um pai, numa situação de repente como a de Abraão, talvez me comportaria assim, talvez você também como pai. Entretanto, quando a gente olha a história, a gente vê o plano de Deus e devemos entender isso como alerta para todos nós também, que nós não devemos deixar que ou nossas emoções ou vontades próprias, a nossa própria história determine, aquilo que nós já construímos determine os planos de Deus. Pelo contrário, que Deus continue ditando os rumos de nossas vidas. Deus deixou claro para Abraão, o herdeiro não seria Ismael, mas Isaac. A mãe não seria Agar, mas Sara. Este era o plano de Deus. O filho seria chamado de Isaac. O próprio Deus escolheu o nome. Esta foi então a estonteante notícia na vida de Abraão. Isso certamente estremeceu a sua vida. É isso que o texto então mostra-nos de maneira geral com relação à aliança estabelecida com Isaac, nascido de Sara. Isso tudo foi aprendizados para Abraão, instruções à vida de Abraão. E aí nós percebemos toda a ação de Deus
para o cumprimento de seu projeto. Embora Deus tenha, no versículo 20, dizendo, olha, eu também vou multiplicar o dele, eu falei 12 príncipes, e mostrando ali também uma compaixão para com Ismael. Deus diz, olha, eu ouvi a tua oração, a tua petição, eu vou atender a tua petição, mas não da aliança, não abrindo exceção. E é importante que entendamos a soberania de Deus, quando se trata a respeito do seu plano soberano. Analisar a aliança aqui, ela ganha notoriedade em toda a Bíblia, não puramente como uma visão, a ideia de um povo, de uma nação, Israel, especificamente. Ela ganha notoriedade na vida da igreja, o povo de Deus, os nascidos de Deus, aqueles nascidos na fé, ou que a eles fora concedida a fé por meio de Cristo Jesus, aqueles que foram chamados, eleitos por Deus para a salvação no Senhor, estes são os que participam desta aliança espiritual, que não se resume a uma nação específica, Israel, mas ao Israel de Deus, ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus, que eu e você participamos, nós participamos desta linhagem chamada por Deus, e por isso somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus da glória celestial. Quando Abraão, então, mostra a sua vontade, Deus diz, não, a vontade minha é esta. O meu projeto é este, o meu plano é este, e ele se cumprirá. Como se dizendo estas palavras a Abraão, sem titubear, sem ceder, apenas dizendo que a sua vontade soberana se concretizaria. E de lá para cá tem sido assim, meus irmãos. A vontade soberana de Deus se concretizando, se firmando, sendo manifestada, confiada, apresentada a nós, e ele vela por sua palavra para cumprir. O que ele disse a você, o que ele prometeu a você e a sua família, ele cumprirá. Ele te chamou para ser um filho dele, pertencente à sua família, participante desta aliança gloriosa, desta aliança eterna. Certamente, se Deus te chamou, e na concepção de que ele te chamou, ele te preservará. Ele preservará todos nós, conservando-nos para que dia a dia perseveremos em sua presença e um dia estejamos diante de sua glória em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por estas promessas muito preciosas concedidas a nós, porque hoje nós somos participantes desta aliança, não com o símbolo da circuncisão, mas a circuncisão do coração, feita pelo próprio Senhor Jesus, que operou essa mudança, essa transformação em nossas vidas, que se torna visível pela graça de Deus em nós, pela frutificação do Espírito de Deus em nossas vidas. É assim que somos hoje, por sermos pertencentes da família de Deus. Observem que dentro do transcorrer deste momento da vida de Abraão, diante desta notícia estonteante, o filho vai nascer, e a priori aqui, tratando com Abraão, observamos nos textos que Abraão e Sara têm comportamentos semelhantes. É um ponto que eu quero considerar também. Eles têm comportamentos semelhantes. Eles riram daquilo que Deus havia dito. Como dissemos, Abraão mostrou sua incredulidade diante da promessa de Deus. O que se aplica a nós, analisando primeiramente Abraão quanto ao seu riso, é que isso deve refletir em nossas vidas, em nossas famílias, de maneira contrária, para que não duvidemos das promessas de Deus, ainda que pareçam impossíveis aos nossos olhos. Olhar para Abraão, uma mulher já idosa, 90 anos, estéril, se não bastasse tudo isso, ainda estéril, tudo aparentemente o contrário, para que a vontade de Deus se cumprisse. Mas Deus disse e ele fez acontecer. Deus diz e ele faz acontecer a sua palavra em nossas vidas. E aqui, antes de pensarmos em particulares sobre variadas questões que cercam as nossas vidas, de interesses ou de bens de consumo, de realizações que tenhamos ou projetos, enfim, a máxima de pensarmos, de refletirmos sobre o fato de que participamos da promessa salvadora, da graça salvadora em Cristo Jesus, de que somos cidadãos dos céus, de que somos o povo de Deus, e que devemos então, por esta promessa do Senhor, cada vez mais firmarmos em sua presença, cada vez mais olharmos para a cruz de Cristo Jesus,
sabedores de que o Senhor vela por sua palavra para a cumprir. Quando observamos o capítulo 18, versos 10 a 15, vemos um comportamento semelhante em Sara. Sara riu também. Sara mostrou ali dúvidas, inseguranças diante das promessas de Deus. E daquela promessa específica de Deus, de que ela teria um filho em sua velhice. Sara, então, ela acaba sofrendo as consequências de seu erro. Resumidamente, os versos lidos, capítulo 18, versos 10 a 15, nós temos que, nos cavalhais de Manre, 3 anjos apareceram a Abraão para falarem novamente das promessas de Deus e aquela promessa específica do nascimento de um filho. Naquela ocasião, Sara estava escutando lá na sua tenda e ouvindo a conversa dos anjos com Abraão. É isso que o texto narra para nós nestes versos. E aí o que nós observamos então, a partir desse texto, do riso que Sara fez consigo mesma, no seu íntimo, ela perguntou depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, ainda terei prazer? O anjo do Senhor então disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar luz agora que sou idosa? Ele fez essa pergunta, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Interessante observar isso, e aí foi dito que o ano seguinte tudo se conformaria, um ano depois tudo se conformaria conforme a palavra do Senhor. Se não bastasse, aqui observamos Sara ter rido em seu íntimo, versículo 12, ela ainda mentiu e foi desmascarada, contestada pelo próprio Senhor. Perceba que a pergunta feita pelo Senhor no versículo 4, depois do riso de Sara, quando diz assim, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Percebemos então o riso de Sara, a mentira de Sara, e isso não é estranho na história dela, né? Ainda estava sendo tratada com relação a esse assunto. Sara mente nesse momento, não sei, talvez porque já havia feito um acordo com seu marido para mentir, por uma situação que talvez julgassem ser grandiosa ou perigosa, uma dessas não seria tão arruinada, não seria tão difícil para ela. O problema era a mentira. Novamente ela aparece aqui. E aí nós percebemos Sara sendo repreendida por sua mentira. O versículo que nós temos aí, acompanhe, capítulo 18, verso 15, Sara receosa negou dizendo, não me ri. Imagina o anjo, você riu. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Ele nem quis discussão. Você riu. O anjo havia dito que ela havia rido e ela simplesmente aqui nega, mente, mostra dúvidas. E aí a gente percebe as fragilidades humanas sendo mostradas aqui na vida de Sara. Estamos tratando dessa ideia de não duvidar, essa máxima de não duvidar dos planos de Deus, das promessas de Deus, e aqui a promessa específica ao casal de que teria um filho, nascido deles, embora as circunstâncias se mostrassem adversas, contrárias. Deus então chamou a atenção. E eu chamo a sua atenção para esta pergunta feita aqui pelo anjo do Senhor. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Meus irmãos, nosso Deus continua operando em nós segundo a sua vontade, para a glória de seu nome. Nosso Deus continua poderoso do mesmo jeito, nem mais nem menos. Ele é pleno de poder, de autoridade e de glória. Esta pergunta certamente deve provocar os nossos corações, porque tantas vezes nos mostramos incrédulos às ações de Deus, às manifestações de Deus, tantas vezes nos mostramos inseguros, nos mostramos risonhos, repetindo o erro de Sara, nos mostramos, até nos comportamos de maneira mentirosa, quando questionados, chamados a atenção por Deus. Essa pergunta continua para todos nós,
Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor há alguma coisa que Ele não possa fazer? Há alguma coisa que seja espantosa para Deus, impossível para Deus? Já falamos disso, Deus só não faz aquilo que Ele decretou não fazer. E Ele é perfeito para ter feito isso. Deus continua operando, meus irmãos, em favor de seu povo, em favor de sua igreja, daqueles que estão debaixo de sua graça, de sua aliança, alcançados por Cristo Jesus. Em minha família, em sua família, Deus continua operando. Clamemos a Deus para que Ele continue falando a cada um de nós, as nossas famílias. Semelhante a isso, observamos o que aconteceu em Números 11, versos 22 a 24, quando o Senhor repreendeu duramente a Moisés por sua incredulidade. O texto diz, será que haveria carne suficiente para todos eles? Moisés perguntando, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais, ou mesmo que se recolhessem para servi-los todos os peixes do mar. Era mais uma situação adversa lá na trajetória do deserto. Tudo conspirava para o contrário. Tudo parecia impossível. É gente demais. O que Deus disse foi isso. Ter-se-ia porventura encurtado o braço do Senhor, o braço de Yahvé. Ah, meus irmãos, o braço do Senhor não se encurtou. O texto diz, tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. O que o Senhor promete, Ele cumpre. E o Senhor concede a graça para que vejamos o cumprimento de suas promessas, de sua aliança conosco. A garantia de que um dia estaremos para sempre com Ele, a garantia de que um dia nós, enquanto povo de Deus, família de Deus, estaremos diante dEle. E que hoje já temos sido agraciados, e que hoje já temos sido sustentados, e que hoje já temos recebido maravilhas de suas mãos em nosso favor. E Ele está conosco. Ele tem cuidado de minha família, de sua família. Ele tem cuidado de nós. Isso se assemelha à multiplicação dos pães e peixes, não é? Vocês lembram? Isso, pelo menos 2 registros nós temos na Bíblia. Os discípulos achavam que estava tudo impossível ali. Não, é gente demais. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para tanta gente. E Deus, por meio de Cristo, revelou o seu poder. E, meus irmãos, Deus continua, por meio de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo, ministrando, operando o seu poder em favor de nós. Nós estamos agora vivos pelo poder de Deus. Nós somos o que somos agora pelo poder de Deus em nós, pela graça dEle em nossas vidas. Ah, meus irmãos, que o Senhor esteja assim falando aos nossos corações, iluminando-nos por meio de sua palavra, para que nos acheguemos cada vez mais diante de sua presença, para que em vez de duvidarmos, em vez de rirmos, em vez de questionarmos diante das adversidades, daquilo que aos nossos olhos parece impossível, entreguemo-nos confiadamente à vontade de Deus. Olhemos com os olhos da fé e peçamos a Deus essa visão acurada em nós. O olhar com os olhos da fé, olhar para a vontade de Deus em favor de nossas famílias, em favor de sua igreja, em favor da família cristã, de nossa sustentação, preservação, crescimento espiritual. E até mesmo o sustento de Deus, o suprimento de Deus nas horas atribuladas, dolorosas, das perdas da vida. Precisamos olhar mais para o nosso Deus. Precisamos colocar-nos mais diante dEle. O quanto a nossa fé precisa ser fortalecida. E como os discípulos, Senhor, aumenta-nos a fé, que seja uma oração de todos nós. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que cada vez mais a sua vontade seja manifestada a todos nós e nos realizemos diante de cada palavra do Senhor, de cada mensagem do Senhor. Irmãos, não é de estranhar o quanto todos os dias a fé cristã tem sido atacada, o quanto bilhões e bilhões têm sido investidos na indústria cinematográfica, em notícias, telejornais, no convívio social de uma forma geral, das muitas religiões, dos muitos credos, as mais variadas formas de atacar a fé cristã nas universidades, faculdades, enfim, no ambiente escolar. Clamemos a Deus para que a fé que um dia Ele deu-nos
cresça cada vez mais e que dia a dia estejamos diante da vontade do Senhor, aperfeiçoados, vivendo de fé, em novidade de vida. Fazemos as últimas aqui aplicações que sejam para a reflexão dos nossos irmãos, de cada família. Deus conhece o mais profundo de nosso ser. Ele conhece as intenções de nossos corações. Diz o salmista, ainda a palavra não me chegou à boca e ele já conhece toda. Dizemos mais, creiamos nas promessas de Deus. Se Ele falou, cumprirá o que prometeu a você e a sua família. Não desanime no meio do caminho, não duvide de se achar que Ele está demorando, não faça da sua maneira, não adianta, não ignore a vontade de Deus, não adiante as coisas de Deus. Temos que esperar no seu tempo, da sua maneira, da maneira de Deus. Continue fazendo a última coisa que Deus te mandou fazer ou nos mandou fazer e o aguarde, consagrando-se ou consagrando-nos à sua vontade soberana. Que Deus seja o centro de sua vida, de nossas vidas, o centro de nossos casamentos, de nossas famílias. Em tudo isso é importante entender as oportunidades de Deus em favor de nossas famílias. Ele tem nos proporcionado recomeços, tem nos treinado, aperfeiçoado, fortalecido, para que a sua vontade cada vez mais seja evidenciada em nossas vidas. Que Deus assim esteja falando aos nossos corações, iluminando-nos em sua palavra, para que, a exemplo de Abraão e dos treinamentos, dos aperfeiçoamentos que Deus fez em sua vida, submetamos-nos à vontade de Deus, sendo treinados, aperfeiçoados por Deus, para que vivamos para o seu inteiro agrado. Deste modo, cumprindo esta proposta de Deus para as nossas vidas, mantendo a amizade com Deus, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, que seja este um perfil bíblico evidenciado em todos nós, enquanto famílias amigas de Deus. Que Ele nos abençoe. Nós iremos orar neste momento, encerrando esta ministração da palavra de Deus. E que Deus esteja assim falando aos nossos corações. Em seguida eu retorno com os irmãos Carlos e Cléris. Já fiquem apostos, Carlos e Cléris. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Tu continues falando aos nossos corações, fazendo com que cada vez mais estejamos diante de Tua presença, ó Deus, com os nossos corações cheios do Senhor, cheios de Tua palavra, que não sejamos incrédulos, que não nos mostremos duvidosos, não nos mostremos inseguros, mas que coloquemo-nos diante do Senhor de todo o nosso coração, crendo piamente em Tuas palavras, em Tuas promessas, ó Deus, e o fato de que o